Vamos iniciar mais um SOBEDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Aqui nós temos conteúdo em um bate-papo informal, com assuntos que sempre trazem informações que são importantes para o endoscopista brasileiro. Meu nome é André Novaes e hoje eu vou entrevistar a doutora Fernanda Barroso. E é uma tradição aqui do SOBEDcast, a gente pede sempre para o entrevistado se apresentar. Fernanda, quem é você na endoscopia brasileira? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Barroso, sou médica endoscopista, também sou cirurgiã de formação. Fiz a minha formação toda aqui no Rio de Janeiro, sigo trabalhando aqui atualmente, principalmente na capital, mas também no interior. E, bom, basicamente é isso. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre fuga dos pacotes, como valorar os honorários médicos. Fernanda, qual é a situação atual da endoscopia brasileira? Bom, acho que essa é uma pergunta que tem várias respostas, né? Mas a situação atual a gente tem que pensar de acordo com o cenário que a gente se encontra. Obviamente, tem algumas diferenças entre grandes centros, cidades do interior, mas em resumo, a gente vê que a gente tem duas formas, basicamente, de trabalhar como médico endoscopista, né? No mundo privado e nos serviços privados e nos serviços públicos. Falando dos serviços privados, os médicos eles têm a possibilidade de se credenciar ou não a plano de saúde, e aí entram várias vertentes, né, como trabalhar em clínicas ou abrir sua própria clínica, trabalhar para hospitais, fazer consultório, trabalhar também no SUS. Então, a gente tem que, quando a gente se forma, esse é o cenário. Eu acho que sempre vale a pena a gente diversificar e trabalhar em vários locais para a gente conhecer essas esferas todas, fazer também, quando a gente está no sistema público, a gente consegue ganhar a nossa experiência, né? Então a gente aumenta a nossa network também e para futuramente, em curto, médio prazo, conseguir ver o que vale a pena, o que não vale, para qual caminho que a gente quer ir. Tá ótimo. Fernanda, a gente sabe que nós temos hoje uma situação da saúde suplementar bem difícil. Cada vez mais os planos de saúde, as empresas de seguro-saúde, em seus balancetes trimestrais, mostram prejuízo, aparentemente uma situação difícil. E, ao mesmo tempo, os médicos endoscopistas, as empresas de endoscopia, também com margens cada vez mais estreitas, aumento de insumos, o nível de exigência de que a gente consiga melhorar a tecnologia dos nossos aparelhos, vigilância sanitária com mais exigências, quem tem serviço em hospital com acreditação com nível de exigência altíssimo, isso tudo aumentando muito o custo das clínicas de endoscopia. Ao mesmo tempo, nós sabemos que os convênios também passam por dificuldade. Como equalizar isso? Fazer com que o endoscopista, a clínica de endoscopia e o seguro-saúde possam sobreviver em harmonia. Então, como médico, a gente atualmente tem duas formas de trabalho, né? Credenciando aos convênios e de forma particular. A partir do momento que a gente está em grandes hospitais, clínicas, é muito difícil a gente não se credenciar. Então, a gente sempre tem que tentar ter pelo menos, valorar o nosso honorário médico, valorar a nossa carteira de pacientes para que os planos, chamar a atenção dos planos e conseguir fazer acordos melhores com eles do que simplesmente aceitar o pacote que vem pronto. Uma vez que os pacotes eles vêm sempre de uma forma muito desatualizada, com as tabelas do ano vigente que a gente se encontra, e na maioria das vezes também se encontram congelados. Então, o honorário médico a gente não consegue... eles não conseguem aumentar esse honorário médico de acordo com os anos que se passam. Então, a partir do momento que a gente aceita um pacote, a gente vai ficar de certa forma vendido, né? Então eu acho que a forma que a gente tem de entrar num meio termo é conseguir mostrar para os convênios que a nossa importância, o nosso diferencial, então valorizar o nosso honorário, a nossa carreira médica, né, o que a gente tem como especialista, para conseguir negociar valores que podem ter reajustes de tempos em tempos. Então é algo que grupos de endoscopistas cooperativas já conseguem fazer atualmente, mantendo um valor que não é o valor do pacote, também pode não ser o valor da tabela mais atualizada, mas é um meio termo. E quando a gente consegue colocar isso em contrato com reajustes de tempos em tempos, é uma forma também de você não seguir desvalorizando e congelando esses honorários. E por outro lado também tem a medicina privada que ainda tem espaço no Brasil,
principalmente porque alguns pacientes querem fugir das clínicas e hospitais que fazem grandes volumes, que não têm uma atenção tão individualizada. Então, a gente pode usar o plano de saúde e solicitar reembolso, quando for possível reembolso, usar então um plano para internar o paciente, cobrindo os custos de internação, cobrindo os custos de material, e o paciente paga em diferencial, em separado para a equipe médica, anestesista, instrumentador, endoscopista, e posteriormente, se ele tiver direito a reembolso, ele pode pedir o reembolso ou não. Mas a gente pode também fazer um valor para esse paciente que seja acessível, que não seja um valor que desvalorize o médico, que é um valor que a gente tem, às vezes, muito abaixo da tabela atualizada, às vezes mais de 10 vezes abaixo da tabela do ano atual que a gente se encontra, e ao mesmo tempo ele fica satisfeito por ter um tratamento individualizado e fideliza a você, fideliza a sua clínica. Os pacotes, de forma geral, têm vantagens e desvantagens para a empresa. Você poderia citar algumas vantagens e desvantagens da utilização dos pacotes? Então, os pacotes, eles têm como... Eu acho que a principal vantagem é a gente consegue ter uma estimativa de lucro daquela empresa, a gente diminui a glosa, porque a gente consegue ter ali um pacote que vai incluir o quanto vai ser aquele honorário médico, materiais e medicações por aquele exame específico. Por outro lado, são valores inferiores aos da tabela. Além disso, a gente tem também uma facilidade em fazer o faturamento, as burocracias da empresa. Então, quando a gente coloca só um código único, quando a gente pensa em uma clínica ou um hospital que tenha muitos exames por dia, facilita bastante. Em vez de a gente pegar uma guia, que é o que a gente consegue quando a gente credencia sem a forma de pacote, a gente tem que preencher item por paciente, colocando todos os códigos, então dá bastante trabalho. De fato, o pacote facilita a cobrança e diminui a glosa, ou pelo menos tende a diminuir a glosa, apesar dos convênios cada vez glosarem mais e trazerem mais dificuldade. Mas, de fato, hoje o modelo que se apresenta é o modelo que faz parte UCO e porte, né? E nesse porte os honorários médicos estão abaixo do que seria o ideal, e além disso, na maioria das vezes, uma parte do honorário médico fica com as clínicas porque a UCO está desvalorizada. O médico gestor, dono de clínica, e o médico endoscopista não gestor, eles estão do mesmo lado, do lados opostos, um precisa do outro. Como é que você enxerga isso? Esse é um ponto muito importante. Na verdade, é até importante ressaltar exatamente isso. A partir do momento que a gente entra no pacote, que a gente credencia o plano, a gente já vai estar entrando com um valor desatualizado. Então, a gente está entrando com uma tabela aí desatualizada de 10, às vezes 5 anos, e justamente por ela estar desatualizada até o momento que você fechou, significa que ela não vai atualizar, né? Então, é um valor que é congelado. E, além disso, é importante a gente pensar que gestão e medicina é o calcanhar de Aquiles, eu acho, do médico, né? O médico não pensa, na maioria das vezes, como gestor, muitas vezes escolhe medicina por conta disso, mas a gente precisa pensar na situação atual do Brasil que a gente se encontra. Se a gente não pensa minimamente como seu autogestor, você não consegue nem abrir seu consultório sem ter prejuízo, ou abrir sua clínica, ou comprar um aparelho. Então, na hora que você vai fazer um pacote, você precisa entender, botar na ponta do lápis, para ver se vai valer a pena. Na hora que você vai comprar um aparelho, você precisa ver se vai valer a pena receber aquele valor, aquele custo. Porque, além disso, a gente tem manutenção de aparelho, o aparelho quebra, a gente tem os gastos indiretos do seu consultório, de secretariado. Então, tudo isso é gasto. A gente não pode ver somente como um exame. Então, na verdade, eu acho que um precisa do outro, né? O gestor, o médico que consegue abrir sua clínica, consegue fazer o credenciamento, consegue montar a estrutura, comprar os aparelhos e, de certa forma, ofertar a possibilidade de trabalho para o médico endoscopista, também é importante. E, obviamente, que aquele médico endoscopista que consegue fazer isso em seu consultório, fazer o credenciamento, enfim, vai também conseguir um lugar no mercado. Mas acho que os dois... eles, de certa forma, eles se complementam. Às vezes a gente encontra essa discussão, eu quis trazer isso aqui na nossa conversa, porque parece que estão em lados opostos. Na verdade, não estão. Eu acho que o gestor que conseguiu abrir aquela clínica, e com todas as dificuldades que hoje a gente tem, hoje para você abrir uma clínica de endoscopia, para ter o credenciamento dos convênios já é uma dificuldade gigantesca. Nos grandes centros é difícil também você ter a endoscopia sem os convênios, cobrar particular ou cobrar de reembolso não é fácil. Então, acho que, na verdade, são complementares, né? Eu acho que a gente precisa um do outro.
Exatamente. Eu acho que o ponto importante, na verdade, não é credenciar ou não, é como a gente credencia e os valores que a gente aceita. Então, a gente precisa, como endoscopista, valorizar a nossa formação, valorizar tudo que a gente investiu e não aceitar um valor imposto pelo convênio. A partir do momento que você se subespecializa e, consequentemente, mostra o seu valor, em vez de você procurar o convênio vai entender que você tem uma carteira de paciente que está fidelizado e pode te procurar ou abrir para negociar. Então, o problema é quando ele impõe um valor congelado que você não vai ter como negociar. Agora, a partir do momento que você ou um grupo de médicos consegue mostrar para ele que faz diferença fazer um bom exame, que a gente pode, para fazer um bom exame, a gente precisa, na verdade, receber um valor que não é o valor de uma tabela de 10 anos atrás, eu acho que a gente consegue chegar no meio termo e, muito importante, tentar sempre colocar em contrato os reajustes, porque mesmo que a gente feche hoje um valor, um honorário decente, um honorário igual ou próximo da tabela mais atual, em 3 a 5 anos, você vai perder, vai desatualizar. Então começa a desatualizar, exatamente. Né? A maioria dos contratos, eles colocam lá o reajuste por IPCA, mas o problema é que já no início do contrato já tem um valor que deveria já ser melhor. Em Pernambuco, a gente conseguiu um modelo de reivindicação dos valores de honorário médico que foi bem legal, utilizando a Comissão Estadual de Honorário Médico, onde participa sindicato, o conselho e a associação médica. Então, quem briga com os convênios não são os médicos endoscopistas, não são as empresas de endoscopia, as clínicas de endoscopia, e sim essa comissão. Isso, de certa forma, facilita essa negociação e em Pernambuco a gente teve excelentes resultados. Você conhece esse modelo? No Rio de Janeiro já acontece isso? De que forma você vê? Infelizmente, no Rio de Janeiro ainda não acontece isso. A gente até discutiu bastante na mesa do Núcleo Jovem Endoscopista da SOABES 2023, mas é algo que a gente precisa fazer. Eu acho que individualmente a gente não vai ter força, infelizmente, para melhorar esses honorários. Eu acho que tem que ser através de sindicatos mesmo, das sociedades. E no Rio de Janeiro o que a gente conseguiu foram grupos de médicos. A gente tem conseguido ser um modelo que está crescendo mais aqui na capital, que são grupos de médicos que conseguem negociar valores melhores com grandes hospitais. Então a gente oferece um trabalho de uma endoscopia de ponta, e o hospital reconhece isso e, consequentemente, consegue abrir para a gente ter essa negociação. A gente não recebe somente o valor daquele pacote. E sempre com reajuste também em contrato, senão a gente também em poucos anos desatualiza, né? Perfeito. Fernanda, e além de tudo isso, acho que é importante a gente frisar a importância da formação médica, né? Eu acho que para a gente brigar por honorário médico, para a gente conseguir uma fidelização dos nossos pacientes, para a gente ir em busca de algo que é bem difícil, que é essa valorização do nosso honorário médico, é importante a gente ter uma formação sólida, uma formação de médico endoscopista de fato, né? O que é que você acha sobre isso? Perfeito. Eu acho que a base do triângulo é sempre a formação, né, o início de tudo. Então, se você faz residência médica em um centro de excelência, que provavelmente já vai estar vinculado a uma sociedade, então, desde o início você já está inserido nas atividades. Após isso, a gente tem que continuar a gente tem que seguir com a educação continuada, então fazer R3, fazer fellow, ir a congressos, se atualizar, porque a endoscopia, além de tudo, é uma especialidade que muda muito rapidamente, então a gente está vendo a evolução da endoscopia. E, além disso, eu acho que, complementando esse tripé, a gente tem, para favorecer, eu acho até que, inclusive, não simplesmente me formei e vou credenciar um pacote, porque muitas vezes é isso que a gente vê como um recém-formado, é diversificar as formas de trabalho que você tem. E a gente tem muita possibilidade no Brasil de diversificar. Porque isso não só vai mostrar quais são as esferas de trabalho que você pode trabalhar como endoscopista, e até para você escolher o que você gosta, o que você não gosta. Então, trabalhar no SUS, trabalhar dando aula, trabalhar no modelo privado de hospitais ou abrir uma clínica. Isso vai também te permitir com que você tenha segurança financeira. E, além disso, a gente vai conseguir não aceitar qualquer tipo de remuneração. Que eu acho que o grande problema é a gente tem uma grande formação, a gente demora um tempão, investe em tempo e financeiramente falando também, 10, 12 anos para a gente se formar endoscopista, e quando a gente sai
bate um desespero às vezes de aonde eu vou trabalhar, né? Então, acho que ao invés de você optar por uma agenda cheia de um sistema que você vai ganhar muito pouco por um exame, você pode sim entrar, eu acho que não tem certo ou errado, até porque você ganha experiência, até inclusive de gestão, quando você entra nesses modelos, mas você pode diversificar. Trabalhar no SUS, a gente tem formação anterior ou de clínico ou de cirurgião, então a gente pode dar um plantão, pode trabalhar dando aula, abrir o seu consultório. De certa forma, você vai ganhando experiência e vai fazendo seu network para que os pacientes também comecem a ser encaminhados pelos médicos assistentes, por outros pacientes que você já atendeu. Então, isso vai propiciar que você, além disso, se valore. E com isso, você vai conseguir se impor para conseguir negociar com os hospitais, com as clínicas, com os planos de saúde, com outros médicos da sociedade. Então, acho que isso é muito importante. E, obviamente, também entender o mínimo de gestão, porque se a gente não é o nosso autogestor, alguém vai ser gestor para nós. Então, é muito difícil a gente fugir desses esquemas de grandes volumes na endoscopia e nos quais a gente vai ter que ocupar quase todos os nossos horários e vai ser muito mais difícil de sair e tentar uma proposta nova, porque a gente vai ficar muito inseguro, a gente coloca todas as situações em uma só, né? E se a gente perde tudo. É muito difícil, né? É muito difícil porque na endoscopia a parte de gestão é fundamental. Então, para quem tem uma clínica, tem que entender de todas as necessidades que a RDC impõe, saber negociar com os convênios, saber negociar na hora de compra de aparelho, tem todo um RH que você tem que tomar conta, seus médicos, endoscopistas que estão ali com você. Então, ou você entende que é necessário entender a autogestão, entender a endoscopia de forma mais ampla, ou certamente você terá muita dificuldade no mercado, né, Fernanda? Exatamente. E, além disso, quando você é autônomo, você consegue ter a quantidade de pacientes que você quer na sua agenda, trabalhar do jeito que você quer, fidelizar melhor o seu paciente. O paciente vai pelo seu nome, diferente de um paciente que te procura porque o plano de saúde te indicou. Então, eu acho que é a maior forma de você também fidelizar aquele paciente. A gente tem que lembrar que a endoscopia, na sua grande maioria, são exames de rastreio, exames que a gente acompanha o paciente ao longo da vida. Então, acho que é uma forma de você fazer uma medicina de qualidade, que você consiga dispor tempo para aquele paciente, consequentemente, ele vai ficar feliz e vai fidelizar, porque isso eu acho que é uma situação também no Brasil. A gente vê que os modelos de exames em massa, a gente acaba que perde essa relação médico-paciente, não consegue atender o paciente muito bem no sentido de fazer um laudo bem feito, fazer um pré e pós-exame adequado. Então o paciente volta, geralmente ele volta em outra clínica, ele não necessariamente vai voltar em você, mas se você faz um atendimento diferenciado, ele retorna e ter o seu paciente, ter o seu embasamento na sua clínica faz com que você tenha também visibilidade e consiga melhorar pouco a pouco essa forma de negociação com os convênios e hospitais. Fernanda, aqui o tempo passa rápido. Já se passaram 20 minutos de nossa conversa. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Sobedcast e deixar aí um tempo para você dar o seu recado final. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho que como mensagem a gente sempre tem que pensar em como a gente vai querer levar a nossa carreira dentro da endoscopia, sempre nos valorizando a nossa formação, o tempo que a gente demorou para se tornar especialista, e se a gente aceita qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de remuneração, é uma forma também de desvalorização. Então é importante a gente sempre estar conversando sobre esse tema, indo a congressos, ouvindo o que está acontecendo na situação no restante do Brasil, para tentar melhorar e não deixar a situação atual piorar. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada.